Abrir nossa Bíblia na segunda carta do apóstolo Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Hoje tem alguns irmãos que estão trabalhando, mas eu estou orando, clamando a Deus para que Deus abençoe e abra portas para os nossos irmãos, para que eles não precisem mais trabalhar no sábado, no domingo, dia do culto, né? Para a gente estarmos todos juntos. Nós temos aí o Abner trabalhando, nós temos o Jorinha e a Maria trabalhando, né? A Vanessa também hoje está trabalhando. Então, assim, mas quem? A Neide foi uma situação especial, ela estava precisando, o filho dela viajou com ela para descansar um pouco, ela ainda está naquela fase do luto, né? A gente entende. Amém? Eu trouxe ali os desenhos, viu, Fran? A Sara está lá, né? Com as crianças. Amém. Então ali estão os desenhos para eles pintarem, contar a historinha para eles. Depois eu vou dar um treinamento para trabalho com criança na igreja. A gente está precisando das pessoas, porque não vale só deixar ele ali pintando e pronto, né? Tem que falar com jeitinho, né? Cada criança tem uma forma de falar. O berçário, a criança que está no berçário, você pode contar a história para ela 10, 20 vezes que ela vai querer escutar de novo. Então, não é difícil. Amém? A nossa cameraman está aí organizando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Versículos 1 e 2. Amém? Está no ponto? Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 2. Traz uma água para mim, Davi, por favor. Está vindo de lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Todos acharam? Glória a Deus. Eu quero assim que nós prestemos bem atenção nessa palavra de hoje, que ela é uma denúncia profética. Deus trouxe ao meu coração e eu quero que cada um preste bem atenção e que ela fique gravada. Obrigado, meu filho. E que ela fique também gravada aqui, né? Para que a gente possa assimilar bem. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém? Paulo está aqui dando uma recomendação para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor de uma igreja, tímido, que ainda não tinha aquela segurança no pastoreio com o rebanho. Havia uma resistência dos anciãos contra a vida dele, porque ele era muito jovem, e os adultos, aqueles anciãos, às vezes não queriam receber a palavra, né? Não queria receber a palavra que ele estava ministrando por ele ser muito jovem. E aqui ele vem mostrando que ele diz assim, né? No texto ele diz para Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Seja forte, se fortaleça na graça. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo aqui está agora falando de homens fiéis e homens idôneos, pessoas que não só são fiéis, mas que também são idôneos. Que a palavra de Deus seja transmitida para pessoas que sejam fiéis e idôneas, em nome de Jesus. E que nós possamos fazer isso, que nós possamos ser esse canal
de bênção da parte de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar a Ti nesta manhã. E quero Te suplicar, meu Deus, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, liberando a Tua palavra profética, uma palavra ungida, uma palavra do Teu trono, que eu não venha falar coisas aqui que eu queira, mas coisas que o Senhor quer revelar para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o título da minha palavra fala sobre lealdade em dias turbulentos. Como é que você vai ser leal? O que vai levar você a ser uma pessoa leal em dia de turbulência? Nós estamos vivendo muitas turbulências. Há uns anos atrás eu estava lá em Braslândia e Deus me deu uma palavra profética no meio dos pastores. E Deus me deu uma palavra e eu falei para os pastores naquela hora. Deus me deu aquela palavra e disse assim: eu vou abalar as grandes estruturas. As grandes estruturas religiosas serão abaladas. E quando é agora, a gente vê muito acontecimento, muito escândalo, muita coisa jogada na internet. Umas é mentira, outras é verdade. Mas onde tem fumaça tem fogo, como diz a história. E nunca houve na história da igreja tanto acontecimento como tanto escândalo, né? Com instituições grandes, pessoas usurpando o poder, pessoas usando a igreja como trampolim para a riqueza, como se fosse uma empresa. Igreja não é empresa. Nós temos um estatuto, nós temos um CNPJ, mas nós não somos empresa, nós somos um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo. A igreja jamais, um pastor, um líder religioso, um líder cristão, ele jamais deve querer liderar a igreja como se ela fosse uma empresa que vai atingir metas, que vai levantar recursos, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro. Nós temos que ter muito cuidado. Eu peguei um gancho aqui na pregação da pastora Cláudia da semana passada, quando ela citou a diferença entre discípulos, que são fãs, seguidores e discípulos. Achei interessante a pregação dela. E vou trabalhar isso hoje também, em cima disso. Fã, o que são fãs? Fãs são pessoas que frequentam fã-clubes, que criam fã-clubes e frequentam fã-clubes. Hoje nós temos muitos fã-clubes de Jesus disfarçados de igreja, mas na realidade não passam de fã-clubes de Jesus. E quando se fala de evangelho, não tem nada a ver com o evangelho. Há muito luxo, há muita beleza, há muito barulho, há muito glamour, muitas cores, muitos holofotes. Esse virou o culto à personalidade, o culto à criatura e não ao Criador. Hoje, o evangelho tem sido realizado de uma maneira que as pessoas têm cultuado a criatura e não o Criador. As pessoas vão atrás de pastores famosos, de igrejas da moda, porque eles acham que ali é aquilo que Deus quer. E as igrejas da moda, irmãos, eu vou falar para vocês, igreja da moda, ela não cresce de maneira bíblica. Uma igreja cresce de maneira bíblica através da evangelização, através do discipulado, através de batismos realizados, ou através de pessoas que mudam de uma cidade para outra. Isso é crescimento natural da igreja. Mas as igrejas da moda, elas crescem com membros de outras igrejas. Hoje essa igreja é da moda. Teve uma época que a igreja da moda, eu vou dizer o nome, não tem vergonha não, era Sara Nossa Terra. Então o pessoal começou a sair de tudo que é denominação, ia para Sara Nossa Terra. Estou mentindo?
porque era a igreja da moda, era a igreja do momento. Depois, a Sara Nossa Terra começou a declinar. Aí começou a vir outras aí. E as pessoas começaram também aí dessa vibe. Começaram aí por esse caminho. Aí aquela igreja da moda já começou a ter problema, aí agora já começaram a ir para outra. Aí assim, é gente saindo de várias congregações, é pessoas saindo de várias denominações e indo congregar na igreja da moda. Por quê? A igreja da moda tem tudo o que eles querem. A igreja da moda tem o que eles gostam de ouvir. Não tem um evangelho puro, não tem um evangelho verdadeiro, não tem confronto. Não tem confronto, porque é a igreja da moda. E a igreja da moda está gerando não discípulos. A igreja da moda não está formando cristãos maduros, cristãos leais. A igreja da moda está formando um monte de pessoas zumbis religiosos, que não sabem nem por que está ali. Um dia eu estava no ônibus e encontrei um rapaz, eu estava sentado no ônibus lotado, e um rapaz falando bem alto, homossexual ele, e fazendo questão de esbravejar bem alto para que todo mundo escutasse o que ele estava dizendo. E ele disse assim: rapaz, me convidaram para ir para um retiro, e eu fui para esse retiro, passei 3 dias nesse retiro. Quando eu saí de lá, eu já saí quase pastor. Me ensinaram a falar em línguas, desse jeito. Me ensinaram a falar em línguas, e quando eu cheguei do retiro, me deram um monte de livro na minha mão, e disseram: agora você vai abrir uma célula, e você vai ser um líder, e você vai trazer pessoas. Eles que não sabiam o que estavam entendendo. Eu não sei. E ele falou assim: quase que eu fui consagrado a pastor, ainda bem que eu pulei fora, desse jeito. Falando bem alto e debochando e rindo. Mas o que é isso? É o que está acontecendo. É a igreja da moda. São os fãs do evangelho. São os fãs de Jesus. Né? Hoje nós vimos pessoas que ficam enlouquecidas com a presença do cantor ou a banda gospel do momento. Ah, a igreja lota. Ah, hoje quem vai pregar ali, quem vai cantar ali é a banda tal. Nossa, os irmãos deixam tudo, até a comida em casa pegando fogo lá para ir para ver. Né? Banda gospel. O pregador do momento. Pessoas ficam enlouquecidas, idolatram pastores, apóstolos, pregadores que estão calçando o tênis da última linha, ou a roupa do último lançamento no mercado da moda. Pessoas que têm comichões nos ouvidos, que não querem ouvir essa palavra. Elas fogem, porque elas não querem ouvir. Tem comichões nos ouvidos, que não querem ouvir a palavra de Deus, e se rende aos coaches e influenciadores digitais do último momento. Você vê as pessoas hoje idolatram o coach, o influenciador digital, parece que ele é o homem de Deus. E não é, gente. Não é o homem de Deus. O coach, o influenciador digital, ele vai dar certo para quem não tem, para quem tem um projeto em mãos, tem dinheiro para investir, mas ele não sabe como fazer aquilo. O coach vai dar um empurrão, vai influenciar, vai injetar nele. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós trocamos a palavra de Deus por essas coisas. São os fãs, não são discípulos, são fãs. São os fãs. E Jesus não quer fã, Jesus quer discípulo. Jesus não chamou a gente para ser fã dele, Jesus chamou a gente para ser discípulo.
Jesus não mandou a gente convidar fã para ele. Jesus nos mandou irmos e fazer discípulos. Depois também tem os seguidores ocasionais. Os fãs de Jesus são pessoas com valores invertidos e vivem um evangelho sem poder, um evangelho falso, sem revelação da palavra de Deus. Agora, os seguidores ocasionais, esses são aqueles que, quando as coisas apertam, ele procura Jesus. Quando ele está bem, ele não quer nem saber, nem lembra. Mas quando o negócio aperta, ele corre para Jesus para resolver os seus problemas imediatos. Quando os resolve, eles vão embora e colocam desculpas para servir a Deus. Alegam cansaço, colocam a culpa nos filhos que dão trabalho, alegam que na igreja as pessoas são falsas, e aí por diante. Tem uma lista enorme. Eu tive 4 filhos. Nunca um filho meu impediu de ir para a igreja. Nunca, nunca mesmo. Vai dormir cedo. Quem é o pai é você, quem é a mãe é você. Quem manda no seu filho é você, não é ele que manda em você. Nunca. Eu era presbítero, na época que eu era presbítero na Assembleia de Deus. O presbítero tem que chegar e sentar lá no púlpito. E a mulher ficava às vezes com os meninos lá no meio da igreja. Mas a gente ia. Nós íamos mesmo assim. Então hoje as pessoas colocam desculpas. Eu trabalhei numa empresa, eu estava falando para minha esposa, eu trabalhei numa empresa uma vez, eu trabalhava de 8 da manhã às 4 da tarde, lá no shopping do Taguaté, no Parque Shopping, até às 4. E trabalhava em outro emprego de 1 da manhã às 7 da manhã. Isso era de segunda a sábado. E no domingo eu estava na escola dominical, na igreja de manhã. No domingo eu estava lá, estava eu, mulher e os filhos. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ser levado pelo engano. Satanás, ele é astuto. Ele nos engana, ele nos sabota. Existe uma coisa chamada autossabotagem. A gente mesmo se sabota. A gente se sabota no dia a dia, a gente se sabota no trabalho, a gente se sabota na formação dos nossos filhos, nos nossos projetos, nós nos autossabotamos. E o diabo gosta disso. E ele vai fazer você se autossabotar. E principalmente no que diz respeito às coisas do reino de Deus. Quando se fala as coisas do reino de Deus, aí é que o diabo ainda dá uma forcinha. Billy Graham disse uma certa feita, quando uma pessoa pensa em se desviar de Deus, Satanás manda logo um barquinho para ela. Manda logo um barquinho. Quando você pensa em se afastar das coisas de Deus, Satanás dá um jeito, ele dá uma força. Ele te ajuda tão rápido que você nem imagina. Jesus nos chamou não para sermos fãs, nem para sermos seguidores ocasionais, como disse a pastora Cláudia semana passada. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Ele também nos ordenou que fôssemos e fizéssemos discípulos. E só pode fazer discípulo aquele que também for discípulo. Um discípulo é alguém que segue a Jesus em todos os momentos da sua vida. Ele não deixa Jesus na igreja para segui-lo no culto, para voltar no outro culto ou encontrar com Jesus. Ó, Jesus, voltei, estou aqui para te seguir. Aí vai para casa, Jesus, fique quietinho aí que eu estou indo para casa. Essa semana é minha, vou soltar a franga. Né? Domingo eu estou aqui, beijinho, tchau. Não é assim não, irmão. Isso não é evangelho não. O discípulo segue a Jesus 24 horas por dia. 7 dias da semana. E 365 dias do ano. Isso quando não é ano bissexto. E se for bissexto, ele ainda vai mais um dia. São 366 dias.
Jesus não busca pessoas que dão o resto para ele. Jesus não chamou a mim, nem chamou a você para dar o resto. Dar o resto da minha vida. Quando eu estiver velho, eu vou seguir a Jesus. Um rapaz chegou para Jesus, chegou e disse para ele assim, ó, vem, segue-me. Ele disse, sim, Jesus, quando eu enterrar o meu pai, eu te seguirei. Para quem não entende, acha que aquele rapaz estava com o pai doente. Não é essa a impressão que dá? Ou a impressão que o pai estava morto já? Não dá essa impressão? Mas não era isso. É que naquela cultura, o filho mais velho só podia sair de casa depois que o pai morria. E o pai dele estava bem saudável. Então ele, na realidade, ele não queria seguir a Jesus. E ele arrumou uma desculpa. Simplesmente ele arrumou uma desculpa. Jesus disse para ele assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Nossa, Jesus foi tão grosso. O rapaz, um bom filho, esperando para enterrar o pai, disse que é só enterrar o pai e ia seguir a ele. Agora Jesus dá uma resposta grossa dessa para o rapaz. Não. Jesus falou isso porque Jesus sabia que ele não estava disposto a segui-lo. E ele estava arrumando o meio termo. E nós muitas vezes arrumamos o meio termo para seguir a Jesus. Inventamos qualquer coisa. Jesus busca homens e mulheres, jovens e crianças, que sejam leais a ele. Foi esse o tipo de pessoa que Paulo cita no texto, quando ele diz fiéis e idôneos, que ensine a outros. Criança também. Criança aprende de Jesus. Criança aprende de Jesus. Eu me lembro que minhas meninas Sulamita e Elilde foram batizadas com o Espírito Santo. Nós estávamos numa casa, lá na 15, reunião de liderança. Não sei se a Cláudia estava nessa reunião. De repente veio um mover que o João Henrique foi curado. O Gerson estava nesse dia? Eu não me lembro. Eu sei que na hora que a gente estava orando, lá, nós aqui orando, esquecemos as crianças. Quando eu olhei, estava Elilde e Sulamita abraçadas uma com a outra, chorando e falando em línguas. Receberam batendo com o Espírito Santo, as duas juntas, no mesmo instante. Deus usa criança. Deus usa criança. E tem crianças que são... Tem criança que é mais comprometida com Deus do que os pais, do que os adultos. Tem criança que tem mais fé do que os pais. Uma certa feita numa casa, os irmãos estavam um calor, uma seca, e os irmãos oraram. Vamos orar para chover. O pastor pediu oração, né? O pastor falou, vamos orar para chover, porque está muito seco, os animais estão morrendo, a plantação está morrendo, e nós precisamos de chuva. E o pastor orou na igreja, tudo. Meninos foram para casa, quando foi, depois o pai foi sair, o menino falou, papai, o senhor está esquecendo o guarda-chuva. Que guarda-chuva, menino? Um calor desse, pai, o pastor não orou na igreja para a gente para chuva. O menino falou isso com o pai. Eu me lembro que a Poliana tinha 5 anos, eu falei, vamos orar para Deus me dar um carro. E nós ali de mãos dadas, orando para Deus me dar um carro. No meio da oração, ela, papai, pode parar. Eu disse, o que foi? Deus não vai dar carro para você, você não tem carteira de motorista. Você está vendo? Deus usa criança. Fique atento, fique com as antenas ligadas, porque Deus usa quem Ele quer. Amém? Jesus não quer que você seja apenas fiel. Ele nos convoca para sermos idôneos. O que significa ser idôneo? Ser idôneo é uma pessoa que é adequado. Você é adequado para Deus? Ou você quer que Deus se adeque a você? Hoje em dia nós temos igreja de vários tipos aí. Por quê? Porque as pessoas não querem se enquadrar à palavra de Deus. Elas querem que a palavra de Deus se enquadre no que elas querem viver. Eu quero viver assim, eu quero fazer assim. Então a palavra tem que ser de acordo com o que eu quero.
e não com o que Deus quer. Apto, capaz, competente, honesto. Ser idôneo é isso, é ser honesto. Íntegro. Íntegro quer dizer integral, inteiro. Jesus quer você inteiro. Ele não te quer pela metade. E confiável. Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa confiável? Aqui nós vemos o conceito de idôneo. E agora, qual é o conceito de fidelidade? O que significa ser fiel? Fiel é aquela pessoa que demonstra lealdade, que não contraria a confiança depositada. É uma pessoa leal, é devotado e que não trai. Ele não trai o seu amigo. Ele é leal. Então, quando nós temos esse princípio de fidelidade e de idoneidade, aí sim nós estamos prontos para fazer aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Mas existe um processo. Existe um processo, existe um caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. Existe um processo que eu vou passar por ele. E nesse processo, Deus quer formar em nós o quê? Quer nos marcar, quer deixar em nós algumas marcas para mostrar que nós verdadeiramente somos discípulos. O primeiro processo é renúncia. Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus disse à multidão, viu a multidão e disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O escote da vida ia ficar indignado com Jesus ouvindo ele pregar essa palavra, Então, renunciar, o que é renunciar? É entregar o controle total da minha vida para ele. É entregar o controle total da minha vida para ele, para Cristo. Havia uma música no cantor cristão que dizia: quando todo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu não vou mais controlar a minha vida, eu vou deixar Jesus controlar. Senhor, não é o que eu quero, mas o que tu queres. É renúncia. Jesus disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, faça-se a tua vontade. E quando a gente entra por esse caminho, a gente experimenta o poder de Deus. A gente experimenta milagres. Nós experimentamos coisas grandes, coisas maravilhosas. Mas primeiro tem que ter o caminho da renúncia. É entregar o controle para Deus. É obedecermos. Renunciar é deixar de fazer a própria vontade e fazer a vontade de Deus. Renunciar muitas vezes não é nem renunciar ao pecado, não. Não é só o pecado, não. O pecado é claro que a gente tem que renunciar. Mas às vezes a gente tem que renunciar a certas coisas para poder fazer a vontade de Deus. Eu me lembro de Charles Studi. Ele recebeu uma grande herança. E ele estava noivo. Ele chegou para a mulher dele, para a noiva, e falou assim: olha, eu recebi uma herança. A metade da minha herança eu doei para missões. Agora a outra metade eu deixei para você, porque você vai casar comigo e você vai ter direito, então a sua parte eu deixei. Ela olhou para ele e falou para ele assim: Charles, o que foi que Jesus disse ao moço rico? Vai, vende tudo que tem
e segue-me. Dá aos pobres e segue. Ela disse: Charles, dê a minha parte para missões, porque eu não quero começar o nosso casamento em rebeldia com Deus. Renúncia. Esse casal foi ser missionário na China. Os filhos não tiveram escola, não tiveram conforto, cresceram lá, mas obedeceram à vontade de Deus. Andaram, fizeram o que Deus queria que eles fizessem. O segundo princípio é a obediência. João 8, versículo 31, ele diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: Se guardardes os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Obedecer. Discípulo obedece. Discípulo é aquela pessoa que fica tateando. Ele obedece. Ele obedece. Obedecer é a atitude mais nobre de um discípulo de Cristo. Obediência se aprende no dia a dia. E às vezes precisamos ser disciplinados pelos nossos pais quando crianças para aprender a obedecer. Às vezes o pai e a mãe têm que disciplinar o filho para ensinar o menino a obedecer, porque a desobediência ela está nata no nosso ser, né? Da mesma forma, Deus conosco. Assim somos nós. Às vezes entramos em queda de braço com Deus e acabamos perdendo, pois sempre perdemos mesmo. Obediência traz alegria, resposta na oração e equilíbrio na vida. Quando você é uma pessoa que obedece, você vai ter resposta na sua oração. Você vai ter equilíbrio. E você vai ter alegria. Não quer dizer que não vai ter problemas, vai ter problemas, mas você está alegre a si mesmo, porque você sabe em quem você tem crido. Jó disse certa feita: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a atitude de quem anda com Deus. Obedecer. Terceiro princípio, João 13, versículo 35, princípio do amor. Jesus disse: se nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O amor de Jesus, o amor que Jesus exige de nós, não é um amor que o mundo prega, amor sentimental. O amor que Jesus exige de nós é o amor ágape, incondicional, sem interesse, simplesmente em sentir a necessidade do meu próximo e socorrê-lo, sem paixões, sem holofotes, fora da plateia. O amor deve ser verdadeiro e a motivação em fazer algo pelo meu semelhante deve ser motivado pelo amor. Eu trabalhei na prefeitura e tudo que a gente fazia, uma cesta básica que tirava foto. Um prato de comida que tirava foto para botar no mural da prefeitura para dizer que estava fazendo. Eu até entendo, porque também fica o registro, né? Para não ser acusado de corrupção, de que roubou. Até entendo isso. Mas muitos também tiravam proveito dessas fotos. Às vezes uma palavra de conforto, de consolo, um abraço, um presente para a pessoa, um serviço de ajuda ou de socorro deve ter como motivação o amor. Só assim o mundo verá que somos discípulos de Cristo, se amarmos uns aos outros. Quarto princípio é frutificar. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós estamos em Cristo, somos seus discípulos e devemos manifestar os frutos. Quando deixamos Deus tratar conosco,
receberemos o fruto do Espírito. E como resultado dessa transformação, nós nos reproduziremos em outras pessoas, influenciando para que elas desejem e venham tornar-se também um discípulo de Cristo. As pessoas começam a ficar impactadas. As pessoas começam a ver a mudança nas nossas vidas. Poxa, essa pessoa é diferente. Uma vez eu ainda me lembro quando eu estava lá no Recife, eu cheguei de umas visitações que eu fazia. Fui almoçar, era às 4 horas da tarde, né, mãe? Aí minha mãe disse, nossa, eu não sabia que pastor trabalhava tanto assim, não. Eu pensava que pastor não fazia nada. Eu digo, não, você está enganada. Pastor trabalha, né? E às vezes as pessoas pensam que o pastor não faz nada, que o pastor é um ator. Hoje eu trabalho na igreja, tenho um pastoreamento, tenho que estar preparando, organizando, dando voz de comando, atividades, preparando. Essa semana eu terminei de preparar uma apostila, que eu quero trabalhar ela. Vamos começar um curso de casais. Vamos começar o curso de casais. Então, tudo isso requer tempo, requer atenção, preparação. O pastor tem que estar atento, buscando a Deus. O alimento que a igreja precisa. O que é que eu vou alimentar a minha igreja? Com o que eu vou alimentar? Essa palavra aqui não foi a palavra que eu peguei assim, achei que era bonitinha, não. Eu me preparei ela. Mas Deus vem falando ao meu coração. E essa semana falou muito forte. Teve a morte da Bispa Keila, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E tem uma rajada de vídeo falando um monte de coisa. Falando que ela se matou, que ela se suicidou com medicação. Sabia disso? Já viu esse vídeo? Que ela se suicidou de tanta pressão, que o marido tinha amante, aquela coisa toda. E uma igreja de renome, uma igreja enorme no Brasil. Né? Se é verdade ou mentira, eu sei que o pessoal está jogando aí na mídia, né? Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Então nós devemos o quê? Como pessoas que damos frutos, nós estamos em Cristo, somos seus discípulos e devemos manifestar os frutos. O fruto do Espírito, amor, paz, mansidão, domínio próprio, fidelidade, né? O fruto do Espírito. Não é frutos, é fruto, tá? Porque o fruto do Espírito é o amor. E o amor leva a gente a ter paz. O amor leva a gente a ser paciente. O amor leva a gente a ter fé. O amor leva a gente a ser benigno. O amor leva a gente a ter domínio próprio. Eu não vou trair minha esposa porque eu amo. Eu não vou trair o meu Deus porque eu amo meu Deus. Entendeu? É nesse aspecto que a palavra de Deus fala. Quando deixamos Deus tratar conosco, recebemos o fruto do Espírito. E como resultado dessa transformação, nós nos reproduziremos em outras pessoas. As outras pessoas vão querer ter o que a gente tem. As pessoas vão querer. Nossa, eu queria tanto. Quem já ouviu alguém falar assim? Nossa, eu queria ser tanto igual a você. Alguém já ouviu alguém falar isso para você? Tem vergonha, não, levante a mão, fale. Você está num processo, não quer dizer que você é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu estou num processo de mudança, mas muita coisa já mudou na minha vida. E já ouvi várias vezes, pessoal, poxa, eu queria ser tanto igual a você. Eu fico alegre com isso, não me exalto tudo, mas eu fico alegre, de graças a Deus eu estou mostrando alguma coisa. Deus está na minha vida, né? Deus está na minha vida. Teve um camarada aí que tratou minha irmã igual cachorro não, que hoje o povo trata cachorro bem, mas ele mesmo reconheceu uma vez. Falou, rapaz, Deus é na tua vida, viu? E outro dia ele estava bravo, porque disse que eu enjoei e minha irmã separou dele. Separou mesmo, cara nojento. Fazia mal para minha irmã. E ela ligou para mim, chorando, e disse, meu irmão, me ajude em oração, porque eu não estou aguentando, eu não consigo separar dele. O cara arrumou outra mulher, botou na cama, na cara dela, teve um filho com essa outra mulher.
A mulher tem que aguentar isso, gente. De jeito nenhum. Aí eu falei, Deus vai libertar você, minha irmã. Se segura aí que Deus vai libertar você. Jejuei por ela. Pronto, quando é daqui a pouco ela me dá a notícia, consegui sair fora, graças a Deus. Já arrumou logo outro namorado, ele é bom. É bom porque já resolve logo. E aí está vivendo a vida dela, graças a Deus, está feliz, arrumou outra pessoa e está feliz. Né? Então essas coisas são bom. É bom a família da gente ver que Deus está na nossa vida. Não porque a gente é perfeito, mas porque a gente ama Jesus. E a gente erra tentando acertar muitas vezes. Às vezes a gente é grosso, às vezes a gente age de determinada forma, mas a gente quer acertar. Não é com maldade, né? A gente quer acertar. Amém? Devemos desejar ganhar almas para Cristo. Se você não sente esse desejo, ore, peça ajuda, pois o desejo de todo cristão nascido de novo é ver outros seguindo a Cristo. Se você não tem esse desejo no seu coração, comece a buscar. Diga, Senhor, eu sou uma nova criatura e eu quero ganhar almas para ti. Eu quero falar do teu amor para as pessoas. Eu quero levar as pessoas a te conhecerem. Deixe Deus tratar com você e usar você para se multiplicar. Deus quer usar você para a multiplicação. Mas para isso você está num processo. Lembre-se disso. Você não é perfeito. Você ainda não atingiu o alvo. O alvo é o quê? Fidelidade e idoneidade. Sempre olho na listinha. Será que eu já melhorei aqui alguma coisa? De vez em quando eu vou lá. Senhor, não foi que eu melhorei. Melhorei isso aqui. Está faltando pouco. Né? Então, assim, fidelidade e idoneidade. Né? Fidelidade, lealdade. Uma vez eu fiquei triste, eu passei por um processo difícil, não foi fácil, foi doloroso. O que eu passei, ninguém queira passar, não desejo nem para o meu maior inimigo o que eu passei. Desejei a morte, tentei suicídio 2 vezes. E um dia eu falando com uma pessoa que eu achava que era meu amigo, na época, né? Às vezes até era. Aí eu voltei, passei pelo processo de restauração, aí procurei essa pessoa, falei, fulano, vamos novamente fazer o trabalho, vamos abrir a igreja novamente. Ele soltou os cachorros em cima de mim, fiquei tão triste aquilo. Aí quando foi um dia ele precisou de mim, eu falei, não, eu vou te servir, não tem problema não, servir. Aí eu estava pastoreando uma igreja lá no Recife. Ele chegou para mim e falou, eu quero ir lá na tua igreja pregar. Eu digo, vai pregar. Mas a gente vai sentar antes e vai conversar. Sentei ele assim, eu aqui. Eu falei, deixa eu te falar. Eu quando caí, eu não precisava de algozes. Eu não precisava de juízo. Eu já estava debaixo de juízo. Quando a pessoa cai, a pessoa já está debaixo de juízo. Eu precisava de ombro amigo. E eu esperava que você fosse o ombro amigo. Porque você deve a sua vida a mim. Eu que ganhei você para Jesus, você esqueceu? Quem te apresentou Jesus a primeira vez e você entregou sua vida para ele, hoje você é salvo, porque eu evangelizei você e falei de Jesus para você, você lembra disso? Aí ele ficou assim. Eu digo, mas eu tinha que falar isso para você que estava aqui, né? Eu não gosto de ficar com nada aqui, viu? Eu gosto de botar para fora. Aí agora você pode pregar na minha igreja, amanhã você vai pregar lá, você está convidado a pregar. Mas eu botei para fora, aí ele me pediu perdão, tudo. Então, gente, é assim, lealdade. Lealdade não quer dizer que você vai concordar com tudo da pessoa, não. Mas você vai chegar para a pessoa e dizer, olha, eu estou aqui. Eu não concordo com o que você fez, mas eu sou teu amigo, pode chorar no meu ombro. Eu já fiz isso com tanta gente e vou continuar fazendo até morrer, se Deus quiser. Amém? Então isso é lealdade.
Abandone o fã-clube de Jesus. Se você é do fã-clube de Jesus, rasgue sua carteirinha hoje e saia dele, pelo amor de Deus. Deixe de ser apenas um seguidor ocasional e torne-se um verdadeiro discípulo de Cristo. E viva a maior e melhor aventura da sua vida, que é renunciar com alegria, obedecer e colher resultados, amar de verdade e dar frutos, sendo um multiplicador no reino de Deus. Amém? Seja um discípulo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Seja um discípulo de Jesus. Nada de fã. Eu não sou fã de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou um seguidor ocasional que segue a Jesus apenas quando estou no aperto, quando estou precisando de algo. Não. Em qualquer momento da minha vida, eu estou seguindo a Ele, porque Ele é digno. Amém? Vamos apresentar ao Senhor o pão e o vinho, consagrar ao Senhor. Eu queria que minha esposa e a Cláudia apresentassem, por favor. Senhor, venha Deus